Bom, hoje movimentação grande aí em Brasília com esse evento que começa com uma entrega de obras de arte restauradas após terem sido danificadas, né, por bolsonaristas 2 anos atrás. Tem o descerramento do quadro As Mulatas de Cavalcante, também alvo desses ataques. Tem ato simbólico na Praça dos Três Poderes, um abraço ali à democracia. E a expectativa da manifestação das instituições nesse momento. Porque, no final de contas, como a gente tratou essa semana aqui, a grande questão é demonstrar para a sociedade que as instituições permanecem ali funcionando, né? E é sempre importante fazer o registro do que aconteceu para que não volte a ter qualquer coisa parecida com esse ataque à democracia. Como é que está a lista de presença das autoridades para essas festividades, Eliane? Pois é, os comandantes militares do Exército, né, o general Tomás Paiva, o comandante da Marinha, Marcos Olsen, o comandante da Aeronáutica, que é o brigadeiro Damasceno, todos eles estarão presentes. Isso é uma simbologia importante, porque a gente sabe que o golpe de Estado que estava sendo gestado no governo Jair Bolsonaro era um golpe de viés militar. Mas os três comandantes da era, Luiz Inácio Lula da Silva, estarão presentes. O presidente do Senado não estará, porque vai estar na França, tá na França, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, faz mistério, né? Faz mistério, ninguém sabe se vem ou não. O fato é que ele está em Alagoas, né? Se pegou um avião, não se sabe ainda. Mas o curioso é que também os dois sucessores não confirmaram presença. Nem o Davi Alcolumbre do Senado, nem o Hugo Mota da Câmara, né? Que são virtualmente. Caiu a Eliane Cantanhede, mas virtualmente ali eleitos, né? Já tem a base consolidada para comandarem tanto o Senado quanto a Câmara, com governo, composição, são nomes dados já como a renovação, né, desses próximos 2 anos de mandato no Senado e na Câmara. E não tem, então, essa confirmação desses nomes importantes, ainda que tenhamos a presença desses comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ainda que tenha também burburinhos, né, que Eliane vai tratar mais tarde, sobre o temor, né, desses militares, especialmente gente lá da caserna, que teme um discurso um pouco mais enviesado, ideológico, e aí isso sempre é algo de preocupação, né, por parte dos militares. Hoje, inclusive, a Vera Rosa traz essa análise, né, de que o presidente que quer, de alguma forma, transformar o 8 de janeiro nessa data oficial, mas as Forças Armadas podem ver algum desconforto, né, com essas cerimônias ali. Mas já a gente trata mais sobre isso. Eliane, você falava, então, sobre a presença, né, e a não confirmação, especialmente do futuro presidente do Senado e da Câmara. Pois é, exatamente, né? Os dois, né, não irão. Nem o Hugo Mota, que já é virtualmente eleito presidente da Câmara, nem o Davi Alcolumbre, que é também virtualmente eleito para um novo mandato para voltar à presidência do Senado. Foi estranho isso. Qual é o recado que a Câmara e o Senado estão dando, já que tanto a Câmara quanto o Senado também foram vandalizados pelos criminosos, pelos golpistas de 8 de janeiro. A gente vai ter que apurar isso depois, o que aconteceu com essa ausência. Mas, de qualquer forma, vários parlamentares estarão, vários ministros estarão, e eu não sei se ainda deu tempo, na hora que caiu a minha conexão, eu estava falando que também os 3 comandantes militares estarão presentes. Sim. Deu tempo Deu. para... Você falou desses ótimo. comandantes, mas eu vou esticar um pouquinho essa conversa, até invertendo um pouquinho a pauta,
Mas há algum temor? O que está, de alguma forma, incomodando, especialmente os comandantes, do que pode vir a acontecer nessas cerimônias de hoje, Eliane? Tem alguma preocupação maior? Olha, segundo a nossa amiga Vera Rosa, como você citou, né, os comandantes querem virar a página, Tá. né? E essa cerimônia é uma cerimônia que deixa novamente os militares em, vamos dizer, em evidência. Por quê? Expostos, né? Porque nesse ano de 2025 a gente vai ter o julgamento, um grande julgamento, um julgamento histórico, né, sobre os mentores, os articuladores do golpe do golpe de Estado durante o governo Jair Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro é indiciado, né? Portanto, ele pode ser condenado e preso em 2025, e além dele também, da lista de indiciados, que tem 40 nomes, 27 são militares. Dos 27, 26 são do Exército e um da Marinha, mas o da Marinha não é qualquer um. Era exatamente o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier. Portanto, né, a expectativa é de que Exército e Marinha, principalmente, mas isso significa as Forças Armadas como um todo, estejam aí na berlinda durante todo o ano de 2025, porque é claro que a imprensa, a sociedade, o Congresso, todo mundo vai acompanhar com muita atenção esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, Carolina, que há um tribunal que é militar, o STM, Superior Tribunal Militar, mas o próprio Superior Tribunal Militar já encaminhou, né, todo esse processo do golpe para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os militares que estão indiciados não serão julgados pela Justiça Militar, e sim pela Justiça Civil, pelo Supremo Tribunal Federal, porque tudo isso faz parte do mesmo processo. Então, para os militares, para as Forças Armadas, né, o ideal é que ninguém mais falasse nisso, mas o Brasil exige que se fale sim, porque essas coisas a gente sempre lembra para que não se repitam. Falar também sobre os balanços, né? Nessas datas a gente tem a oportunidade de olhar o que já foi feito desde essa intentona. Comandantes do Exército, então, Marinha Aeronáutica participando dessa cerimônia, governo lá, alguns congressistas. Do parte do Judiciário, queria te ouvir um pouco sobre esse balanço de quem está livre, quem já foi condenada pelo Supremo, os executores, os mandantes, Eliane. Pois é, são dois inquéritos, um é o do 8 de janeiro e o outro é a articulação do golpe, que ainda depende de uma avaliação da Procuradoria-Geral da República, que ainda vai ser encaminhado para o Supremo e que, aliás, vai ter uma conclusão complementar da Polícia Federal. Mas vamos ao 8 de janeiro especificamente. Já foram condenados e estão presos 371 daqueles vândalos, 371, mas 61 estão foragidos, né? E dos 88 que o Estadão rastreou via fotografias, aliás, um belo trabalho de reportagem do nosso Estadão, que olhou, né, comparou as fotos um a um para identificar quem estava ali na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes quebrando tudo. Bem, daqueles 88 identificados pelo Estadão, né, metade ainda não foi julgada, né, e 22 nem sequer foram processados e julgados também. Então, continuam tendo uma vida normal, desfilando por aí, indo ao supermercado, comprando, trabalhando, etc. Tem muita coisa ainda para ser feita.
E pensando também nos indiciados, né, pela tentativa de golpe do governo Bolsonaro, são 27 militares, também é um olhar importante para a gente ter nessa data, né, Eliane? Pois é, isso a gente já acabou de falar, né, Sim, Carolina, dos 27 indiciados, né, que são militares. Isso, claro que a gente vai ter que ficar muito de olho nisso, porque isso causa tensão numa área muito delicada, eles né, estão a área pedindo. uma área militar é sempre delicada no Brasil, né, você teve 20 anos, né, 2 décadas de ditadura militar, então tudo que mexe com exército, marinha, aeronáutica é sempre delicado, mas o fato é o seguinte, o que não se pode é deixar prosperar uma palavrinha maldita que, neste caso maldita, e que começa a circular muito, que inclusive vai circular muito hoje, no 8 de janeiro, principalmente pelas redes sociais, que é anistia. Sim. Não cabe anistia nem para quem vandalizou, quebrou, destruiu obras de arte, que causou prejuízos de 26 milhões de reais ao povo brasileiro para recuperar os prédios, as obras de arte, né, e que quebraram as instituições tentando ter um golpe de Estado. Então, anistia fora de Cogitação, né? qualquer previsão, né, apesar da pressão, apesar dos bolsonaristas estarem divulgando muito essa palavrinha, ela não cabe nesse momento, nem para quem vandalizou, ou seja, para os executores do 8 de janeiro, nem para aqueles mentores do golpe de Estado, ou seja, o próprio presidente da República, os generais de 4 estrelas que trabalhavam com ele, inclusive um deles já preso por obstrução da Justiça, que é o general Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa, que foi chefe da Casa Civil e que depois virou candidato a vice-presidente da República na chapa derrotada de Jair Bolsonaro. Enfim, haverá uma pressão para anistia, mas não cabe anistia nem para quem quebrou tudo no 8 de janeiro, nem para quem articulou um golpe de Estado, inclusive prevendo assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do então presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Carolina. A gente viu uma aproximação ontem do Mark Zuckerberg se aproximando, né, do presidente Donald Trump ao anunciar que a Meta vai encerrar o programa de checagem de fatos em suas plataformas para, entre aspas, restaurar a liberdade de expressão. Ele vai ser substituído por um sistema de notas de comunidade que é bem parecido com o que acontece já no X de Elon Musk. Com essa mudança, os próprios usuários adicionam notas às publicações, contextualizando conteúdos enganosos ou polêmicos. Também, nesse pronunciamento que fez ontem nas redes, ele disse que é perseguido pelas companhias do Vale do Silício, criticou a Europa por leis que institucionalizam a censura e a América Latina por suas cortes secretas que obrigam empresas a derrubarem conteúdos. Dá para dizer que foi numa referência velada aqui ao Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, Eliane, do que o que pode representar para o país com algumas votações suspensas ou em andamento no Congresso e no Judiciário a partir dessa mudança via Meta. Olha, Carolina, essa guinada, né, da Meta e do Zuckerberg deixaram, né, essa guinada deixou não só o Brasil, mas o mundo de cabelo em pé. É uma adesão do Zuckerberg ao trumpismo dias antes da posse do Donald Trump nos Estados Unidos, e aí a Meta se equipara, né, ao X do Elon Musk, ou seja, o mundo sob perigo, né? As duas grandes redes se unindo
né, as duas grandes plataformas se unindo para impedir checagem de postagens, ou seja, isso é um comando para fake news, para terraplanagem, né? Enfim, é uma coisa assim, foi muito chocante tudo isso. Por quê? Porque as redes não querem, as plataformas não querem ter responsabilidade sobre o que as pessoas publicam nas redes sociais. Então, eu amanhã crio um personagem chamado, sei lá, Paulo da Silva, e saio atacando a Carolina Ercolim, a Rádio Eldorado, o Brasil, os militares, os civis, qualquer coisa, e eu estou livre para falar tudo o que eu quiser, e para mentir, e para injuriar, né? É impressionante uma coisa dessas. E isso faz parte, claramente, de um movimento político da extrema-direita internacional. Eu fico abismada como as pessoas acreditam nas coisas que leem, que veem, que ouvem na internet. Eu fico abismada, né? Na pandemia, bastava uma cidadã botar um batonzinho e um jaleco de médico e dizer que era médica para dizer que a cloroquina salvava vidas, para ninguém tomar vacina, para qualquer coisa, né? Você vê que hoje as redes sociais conseguem produzir padrões até físicos, né? As influências todas têm o mesmo cabelo, a mesma sobrancelha, a mesma bochecha, o mesmo olho, o mesmo nariz, a mesma boca. Quer dizer, é isso que a gente está criando no mundo, né? Essa decisão deixa o Brasil preocupado, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está tentando regulamentar o uso das redes sociais, a responsabilização das plataformas, coisa que o Congresso não fez, né? O projeto estava aprovado, foi trancado na gaveta, não evoluiu, e agora vem o Zuckerberg no caminho contrário. Isso é um salvo-conduto para o crime, né? Para as pessoas cometerem crime, criarem falsas notícias, falsas percepções da realidade para intuitos políticos de dominação, sabe? É muito grave o que está acontecendo nos Estados Unidos e, a partir dos Estados Unidos, que é a grande potência, no resto do mundo. Bom, e falando um pouco de mudança de cadeira, ontem você trouxe aqui a reunião, né, que ia acontecer minutos depois entre o presidente Lula e então, e ainda hoje, né, ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, que está de saída, e está entrando Sidônio Palmeira, que ontem também falou com jornalistas sobre o problema da comunicação do governo. Tem alguns problemas de comunicação, mas a comunicação não é somente aqui na SECOM. Comunicação do governo como um todo. É importante também que na gestão não seja analógica, que ela comunique com as pessoas que estão sendo atendidas, sei lá, na área de saúde. É importante que comunique, sei lá, numa parte de vacinação, por exemplo, né? Que as pessoas saibam o dia de vacinar e tudo. Isso é uma forma de comunicação. Tem trabalho pela frente, né? Exatamente. O Paulo Pimenta cai, né? Ele que tinha muitos adversários do próprio PT, inclusive dentro do governo, né? Sai, vai cuidar da próxima etapa da carreira dele, que é disputar o governo do Rio Grande do Sul pelo PT. E o Sidônio Palmeira chega. Ele que está muito próximo do presidente Lula, ele tem vindo conversar com o presidente Lula, frequenta o Palácio da Alvorada, troca telefonemas, o Lula consulta muito ele. O Sidônio, ele é baiano, ele é formado em engenharia civil, é curioso isso, né? Ele não é da área de comunicação, ele é nem da área política, ele é engenheiro, né? Ele tem 66 anos, ele foi líder estudantil contra
a ditadura militar e contra o governo do então líder aí da direita, que era o Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. E ele foi, o Sidônio, foi um marqueteiro da campanha muito bem sucedida do Lula, né, em 2022, a campanha vitoriosa que trouxe o Lula para o terceiro mandato de presidente da República. Então vem aí muita mudança e ele já deu a dica. Olha, comunicação não é alguém sentado lá no Palácio do Planalto dizendo o que tem que ir para o ar e o que não tem. Né? Tem que azeitar a comunicação também dos ministérios, até porque fazendo um link entre esse nosso comentário, Carolina, com o comentário anterior sobre o Zuckerberg, o Musk, o Trump, né? Os governos democráticos vão ter que ficar muito atentos, porque isso é uma guerra e você tem que ter armas para se defender, para defender a realidade e para defender as informações reais que são do interesse da sociedade. Por exemplo, se vem aí um Musk e um Zuckerberg dizendo que cloroquina é boa para a Covid, anti-Covid, né, você tem que ter uma comunicação muito eficiente do governo, com a responsabilidade que os governos têm com os cidadãos e cidadãs, para dizer não, cloroquina não é adequada para o tratamento da Covid, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo a nossa Anvisa. Enfim, eu dei um exemplo, né, de que isso é uma guerra e o governo tem que ter instrumentos e armas para agir numa guerra grave como essa.